Olá! O nosso terceiro assunto aqui em Extragaláctica é estudar AGNs, que são galáxias com núcleos ativos. O que são essas galáxias com núcleos ativos? São galáxias que podem parecer normais do ponto de vista da imagem no óptico, mas que têm espectros peculiares, né? Espectros que não são o que você esperaria de uma galáxia normal. Tem uma longa e confusa taxonomia dos vários tipos de galáxias com núcleos ativos. Daqui a pouco a gente fala sobre esses nomes, galáxias tipo Seyfert, quasares, blazares, radiogaláxias, etc. Mas o que todas essas galáxias têm em comum é que elas têm muita energia, um excesso de energia proveniente da região central, mas de uma região muito pequena no centro da galáxia e um excesso de energia em vários comprimentos de onda. Como eu disse, não tanto no óptico, né? Pode até ter um núcleo mais brilhante na imagem em comprimento de onda visível, mas não é nada que salta aos olhos. Na verdade, nos outros comprimentos de onda que se manifestam as anomalias, os excessos nos espectros dessas galáxias. E aí a explicação de por que algumas galáxias têm um excesso de energia na região central é o nome do assunto, né? Por que o núcleo dela é ativo? A explicação é um buraco negro supermassivo. Então já vou aqui, deixo de fazer o suspense, né? A resposta, né? A explicação desse fenômeno todo, desses tipos de galáxias, é o fato de que tem lá, no centro dessas galáxias, um buraco negro supermassivo e esse buraco negro está acretando matéria atualmente, através de um disco de acreção. Eu digo isso agora já no começo, né? Como vocês podem perceber nas leituras que vocês fizeram, é comum, né? A maior parte dos livros tenta introduzir esse assunto apresentando assim as evidências observacionais, geralmente em ordem histórica, do que foi sendo identificado através das observações e finalmente, né, culminando com a explicação do modelo unificado, que nos explica, né, que vários detalhes observacionais, na verdade, tinham a ver com o ângulo de observação, mas que tem um mecanismo físico por trás de tudo isso, que é o buraco negro, o seu disco de acreção. É interessante ver como é que foi, né, ao longo das décadas o desenvolvimento desse entendimento do que é a explicação das AGNs, mas ao mesmo tempo é um pouco confuso, porque como sempre acontece na astronomia, né, a nomenclatura das coisas que foram sendo descobertas observacionalmente continua a mesma do que era inicialmente, entende? Então, quer dizer, as classificações, tipo 1, tipo 2, que são detalhes observacionais, mas cuja explicação teórica só veio depois. Mas, enfim, de qualquer maneira, é interessante para ver o processo da ciência, né, de modo geral, que é ir acumulando, né, diversas evidências que, num primeiro momento, parece que não se encaixam, e aí depois aquilo é unificado, né, num modelo teórico que junta várias coisas, que é uma característica desejável, né? A gente quer que as nossas explicações, né, sobre os fenômenos da natureza sejam econômicas, né, nesse sentido, ou seja, que com poucos conceitos teóricos você consiga explicar uma ampla gama de fenômenos observados, né? E está aí um caso onde isso acontece, né? O modelo unificado alcança justamente isso. Mas enfim, então é inevitável a gente passar um pouco aí por umas nomenclaturas inicialmente. Bom, mas vamos lá. Então, para poder falar sobre o que essas galáxias têm de peculiar, então a gente precisa ver um pouco aqui sobre os espectros das galáxias. Os espectros das galáxias. Bom, o que é o espectro? É decompor a luz proveniente das galáxias, né, nos seus comprimentos de onda. E aí você pode se perguntar, bom, o que é a luz proveniente das galáxias? É essencialmente a soma da luz proveniente das estrelas, certo? Então, no primeiro momento, você pode pensar nesses termos. A luz, né, integrada, a luz total que vem da galáxia, o que é? É a soma da luz das estrelas. E o que é a luz das... Eu estou usando a palavra luz aqui, estamos pensando no intervalo do óptico, inicialmente.
O que é a luz proveniente das estrelas? A radiação proveniente das estrelas, em geral, é a radiação de corpo negro, né? Então, as estrelas têm curvas de corpo negro com temperaturas que estão mais ou menos nesse intervalo, que são números grosseiros, mas um intervalo aproximado. Então, quer dizer, as estrelas mais frias têm temperaturas na sua superfície de 3.000 Kelvin, e as estrelas mais quentes têm temperatura na sua superfície por volta aí de uns 30.000 Kelvin, ou 40, enfim. Então as estrelas vermelhas são essas, né, as mais frias, as estrelas azuis são essas, as mais quentes. Isso aqui já é interessante porque nos mostra que não tem um intervalo tão ilimitado de variação assim, né? Então, quer dizer, não existem estrelas com quaisquer temperaturas possíveis, né? O intervalo é meio estreito, na verdade, por motivos de como a estrela funciona, né? Então, diante das massas de estrelas que podem existir, o equilíbrio é tal que a temperatura resulta ser essa, ok? De milhares ou dezenas de milhares de Kelvin. E aí isso resulta que, né, por causa da função lá de corpo negro, o pico de emissão das estrelas não foge muito desse intervalo. Olha só. Então as estrelas, né, mais quentes têm um pico de emissão que é meio no azul. Mal chega a ser no ultravioleta, talvez. Se for por pouco. E as estrelas mais frias têm um pico de emissão que, ok, já saiu ali um pouco do vermelho, na verdade já está lá no infravermelho. Mas mesmo assim não passa muito disso, percebe? Então o pico de emissão das estrelas, que eu estou dizendo, a maior parte da radiação proveniente das estrelas, todas as estrelas que podem existir, está mais ou menos em volta disso que a gente chama de ótico, né? Ok, pouquinho ali, talvez no ultravioleta e um certo bocado no infravermelho, mas mesmo assim, mais ou menos ali em volta da radiação que a gente chama de ótico. Isso é um fato interessante, né? Bom, mas enfim, então os espectros das estrelas são assim, né? Só uma rápida palavra antes da gente seguir adiante sobre espectro de corpo negro. Então tá aqui, né? Vocês lembram que o espectro de corpo negro pode ser a função de Planck, né? Dá para escrever ou em termos da frequência ou em termos do comprimento de onda, tanto faz. Mas o importante de se ter em mente é o seguinte: então o gráfico do espectro está aqui, é algum tipo de intensidade, um fluxo lá, mas é uma intensidade em função do comprimento de onda, digamos. Aí assim, para cada temperatura, pensa nesses termos, né? Para uma dada temperatura, você tem uma função B de lambda, né? Intensidade em função do comprimento de onda. Tudo bem? Para cada dada temperatura, tem uma função aqui cujo formato é dado pela função de Planck aqui. Aí repara nos valores, né? Os valores que eu quero dizer, tá vendo? As temperaturas típicas de estrelas, como eu falei, estão entre 3.000 e 30.000. Então aqui tem umas curvas de corpo negro com temperaturas mais baixas, né? Só para fins ilustrativos. Não existem estrelas com 300 Kelvin. Então as estrelas mais frias estariam aqui entre essa de 1.000 e 4.000, tá vendo? E as estrelas mais quentes são parecidas com essa de 7.000, ou até umas curvas passando aqui por cima. Mas enfim, o interessante de reparar aqui é o seguinte: por causa do formato específico dessa função, dá para você ver que as estrelas, em geral, vão ser ou mais vermelhas ou mais azuis. Tá vendo? Então pega uma estrela aqui que tenha aproximadamente 4.000 Kelvin, que é uma estrela fria. Tá vendo o formato? Quer dizer, ela tem radiação em vários comprimentos de onda, que tem bastante emissão no infravermelho? Até tem. Tem emissão no ultravioleta? Tem também, mas pouca, né? A maior parte da emissão está meio aqui em volta, né? Então, olha só, tem mais emissão no lado vermelho do que no lado azul. Então, a cor integrada dessa estrela vai ser uma cor avermelhada, né? Já essa daqui, ou na verdade, se pegasse um caso mais extremo, né,
imagina uma outra curva com esse tipo de formato passando aqui por cima, por causa da inclinação da função nessa região do óptico, você percebe que ela vai ter mais emissão no azul do que no vermelho, então globalmente vai ser uma estrela mais azulada. O pico de emissão dela vai estar em algum lugar aqui na beiradinha do azul, talvez no ultravioleta. E o caso do Sol, que tem mais ou menos, na verdade não é tão diferente dessa daqui, né? Só a temperatura superficial do Sol, alguma coisa é por volta de uns 6.000 Kelvin, talvez, 6.000 e pouco, então não difere muito dessa. Então o que acontece é que no caso do Sol, justamente nesse pedaço aqui do óptico, né, do vermelho até o azul, é uma região onde a curva de corpo negro é mais ou menos plana, né? Não tem nem muito mais vermelho, né, do que azul. Se for ver, o pico de emissão está em algum lugar, até no verde, inclusive. Mas o resultado é como tem mais ou menos o mesmo tanto de contribuição, né, indo do vermelho para o azul, né, se quiser citar aí as cores do arco-íris, né, como se tivesse um número finito delas, mas enfim, como tem mais ou menos o mesmo tanto de contribuição em cada uma, resulta que a cor do Sol é branca, né, por esse motivo. Enfim, o Sol aqui com 6.000 Kelvin. Bom, então, enfim, só para ilustrar aqui as curvas de corpo negro. 300 Kelvin, aliás, é o que a gente chama de temperatura ambiente, né? A temperatura dos nossos corpos, mais ou menos, né? Dos objetos que estão aqui à nossa volta. Então você vê que nós, enfim, o chão, a parede, o ar atmosférico, a gente tá emitindo com um pico de emissão no infravermelho, né? A poeira do meio interestelar é ainda mais fria do que isso, então também tem um pico de emissão em algum lugar aqui no infravermelho. Bom, tá, então isso aqui era só para relembrar o espectro de corpo negro. E outra característica espectral que é sempre bom ter em mente também são as linhas de absorção. A gente vai falar bastante daqui a pouco de linhas de absorção e de emissão também. Então, lembrando o que são essas linhas de absorção, são aqueles comprimentos de onda onde falta luz, né? Ou seja, são fótons com energias muito específicas, né? Com comprimentos de onda muito específicos, que estão sendo absorvidos lá nas transições atômicas, e aí então não está tendo fótons nesses comprimentos de onda específicos. Então, se você olhar o espectro como sendo um gráfico de intensidade em função do comprimento de onda, e o espectro de uma estrela for algo desse tipo, assim, né, uma função de corpo negro nesse intervalo específico aqui do visível, né? Então a curva de fundo aqui, o contínuo, é a curva de corpo negro, só que sobreposto a esse contínuo tem algumas linhas de absorção, né, que são essas ausências de radiação nesses comprimentos de onda específicos, né? São essas linhas escuras aqui, não está desenhado aqui como exemplo, né? H-alfa, H-beta, H-gama. Lembrando que H-alfa, né, como eu falei, é no vermelho, né? Tá vendo? Então H-alfa é do vermelho. Bom, então isso aqui seria um exemplo ilustrativo de alguma estrela qualquer. É uma estrela azul, né, como dá para intuir, tem mais emissão do lado de cá do que do lado de cá. E aí, falando dos outros tipos de estrela, né, tem uma figura bastante ilustrativa aqui, que é justamente espectros médios, espectros típicos de estrelas dos diferentes tipos espectrais, né, desde O até K. Faltou aqui uma estrela M e tal, mas enfim, começando aqui, né, dessa primeira, é uma estrela do tipo O, que é muito quente e muito azul. Então dá para ver que ela tem bastante emissão do lado esquerdo desse gráfico, que são os pequenos comprimentos de onda, tanto o lado azul. E conforme você vai indo, né, O, B, A, F, G, K, M, vai tendo cada vez menos contribuição no lado azul do espectro, e aí o lado vermelho vai ficando relativamente mais importante. Por isso que essas estrelas são azuis e essas estrelas são vermelhas. Tem as subdivisões aqui, né? Então eu falei O, B, A, F, G, K, M. Dentro de cada letra pode ter uma numeração ali de 1 a 10, enfim, é uma coisa contínua. E por que isso é interessante para a gente? Olha, porque a luz da galáxia é uma soma de vários desses, né? Então, se você somar, entendeu? Alguns bilhões de espectros de cada um desses tipos aqui, né, na proporção apropriada, isso seria o espectro total da galáxia. E aí você já pode prever, né, que as galáxias elípticas, que não têm estrelas jovens, né, cuja população estelar é dominada por estrelas velhas,
e vermelhas, as galáxias elípticas vão ter espectros cuja aparência vai ser parecida com isso daqui, concorda? Já as galáxias espirais, que sim têm estrelas jovens, aí o que acontece? Porque veja, mesmo tendo estrelas jovens, a maior parte, né, enfim, em número, pelo menos, em contagem de estrelas, ou uma boa parte das estrelas de uma galáxia espiral continua sendo de estrelas antigas, que já estavam lá. Mas ocorre que basta uma pequena fração de estrelas azuis para dominar a cor da galáxia como um todo, porque as estrelas azuis são muito, muito mais luminosas. Então basta um pequeno número delas para fazer com que a cor total seja a cor delas, porque a luminosidade... Então pensa numa cor média ponderada pela luminosidade. Então não é uma média simples de quantas estrelas tem. As estrelas azuis pesam muito mais na luz total, porque a luminosidade delas, né, é muitíssimo maior do que das estrelas vermelhas. Bom, enfim, então, espectros de galáxias, em princípio, seriam somas de espectros de estrelas, né? Corpo negro. Aí, então, né, sumarizando aqui, o que é o espectro de uma galáxia normal? Aqui a palavra normal significa o oposto de AGN. É uma galáxia que não tenha um núcleo ativo. Uma galáxia normal, de onde vem a luz dela? Das estrelas, como a gente disse, né, corpo negro. Então, pensando aqui principalmente no óptico, né? Então, a luz das estrelas vem do óptico, radiação de corpo negro, diante da temperatura de cada estrela. Tem as linhas de absorção. As linhas de absorção são geradas nas atmosferas das estrelas, né? Então seria basicamente isso daqui, tá vendo? Essa figura da esquerda. O que é o espectro de uma dada estrela? É um formato aí de corpo negro com linhas de absorção por causa do gás na atmosfera da própria estrela. Linhas de absorção, essa é uma coisa. Só que aí tem também linhas de emissão. Linhas de emissão geralmente são provenientes de regiões H2. Pode ter também de resto de supernova, umas outras coisas, uma contribuição menor, mas principalmente de regiões H2. Lembrando o que é região H2, é essencialmente uma esfera de hidrogênio ionizado em volta, esfera idealizadamente falando, são nuvens de hidrogênio ionizado em volta de estrelas jovens, região de formação estelar. E lá tem linhas de emissão. E essas linhas de emissão tem várias no óptico, né? Tem aqui desenhadas algumas. Contribuem também com o espectro de uma galáxia normal. Então, uma galáxia normal pode ter e tem linhas de emissão, principalmente as galáxias espirais, né? Porque tem muitas regiões H2. Então, os espectros de galáxias espirais têm, sim, linhas de emissão. É uma coisa normal. A poeira está mencionada aqui, na verdade, para dizer que ela não contribui, né? Então, a poeira emite radiação? Sim, mas no infravermelho. Então, ela não contribui no óptico. O que a poeira faz no óptico é atenuar a luz das estrelas como um todo. Então, o espectro de uma galáxia normal seria isso, a soma de vários espectros de corpo negro de estrelas e uma superposição aqui com algumas linhas de emissão por causa das regiões H2, hidrogênio ionizado. Um comentário sobre linhas de emissão, existem essas famosas linhas proibidas, né? Isso aqui é um termo estranho, né? Quando a pessoa se depara com isso, você fala, mas pera, né? Tá acontecendo aí transições que violam as leis da física, né? Claro que não. Obviamente não tem jeito de acontecer uma coisa que seja proibida pelas leis da física, então esse proibido aqui é entre aspas, né? Enfim, um resquício histórico, né? Então o que acontece é o seguinte, isso aqui são transições que são muito improváveis de acontecer e nas condições de laboratório, né, nas altas densidades de um gás que você pudesse ter em laboratório, na prática nunca ocorrem, porque antes que o elétron tenha a oportunidade de participar de uma dessas transições, ele sai daquele nível por alguma colisão com átomos próximos, que está tendo colisão o tempo todo. Enfim, então o que isso significa é essas transições, elas existem sim, elas obviamente são, na verdade, permitidas, embora o nome histórico seja proibidas,
mas elas só acontecem em regiões de baixíssima densidade. E os ambientes astrofísicos são oportunos para isso, porque tem densidade baixa o suficiente para que essas transições possam acontecer. Mas aí, em termos, né, de notação histórica, fica que o nome do elemento, né, da transição com esse elemento. Então, por exemplo, o O2, O3, N2, e aí tem uma notação de colchete em volta para indicar que é uma linha dita proibida. Enfim, uma transição atômica aí. Tudo bem, então isso até agora seria o espectro de galáxias normais. E o espectro de galáxias ativas, o que tem de diferente? Bom, para começar, as galáxias ativas têm linhas de emissão, só que são muito mais intensas do que as linhas de emissão que estão presentes em galáxias normais. Isso já é uma coisa. A intensidade, né, muito exagerada. E esse detalhe importante que a gente já vai ver, que é a presença de linhas largas, né? Linhas largas é isso aqui mesmo, é a largura da linha, né? Você pode imaginar que isso aqui, se fosse uma gaussiana, sei lá, seria, imagina uma largura, meia altura, uma coisa que você pode medir aqui, a largura dessa linha. Então, galáxias com núcleos ativos têm linhas muito largas, que a gente já vai ver na sequência, é algo estranho que precisa de uma explicação, e a explicação é surpreendente. Então vamos lá, de onde vem o conceito de alargamento de linhas espectrais? Bom, em última análise, é por causa do efeito Doppler, né, que é o que muda o comprimento de onda das coisas, né, o que muda o comprimento de onda da radiação proveniente de alguma fonte qualquer. Então o jeito de pensar aqui é o seguinte, imagina que tem várias enfim, nuvens de gás, coisas que, por razões internas delas, ou que não precisa nem pensar em nuvens macroscópicas, enfim, átomos que, por razões diferentes, vão ter velocidades. E essas velocidades podem ser de aproximação ou de afastamento. E dependendo se for de aproximação ou de afastamento, vai ter um blue shift ou um red shift, não no contexto cosmológico, né, um desvio espectral positivo ou negativo, ou seja, pode ter um aumento ou uma diminuição do comprimento de onda. E a luz que chega aqui para a gente, né, que está presente lá nos espectros das estrelas, das galáxias, bom, é uma soma de muitas coisas. Então, se você tiver alguns átomos, algumas nuvens de gás que, por razões internas deles lá, estão se afastando, vai ter um shift para o lado do vermelho. Aí vai ter algumas que por acaso tem um shift para o lado azul. Tem alguns que por acaso tem velocidade tangencial, então o radial é zero. E então o que chega para a gente é uma soma de tudo isso. E quanto mais tiver então de variedade, de velocidades, de afastamento e de aproximação, mais larga vai ser a linha como um todo, o perfil da linha. Então, ok, uma explicação aqui qualitativa de por que a linha tem uma certa, né, largura, não é uma coisa, né, infinitesimal, a linha de absorção e de emissão não é um delta de Dirac, né? Tem uma certa largurazinha. É por isso, porque é uma soma de várias coisas, algumas positivas, algumas negativas, aí quando junta tudo dá uma certa largura. E, bom, o efeito Doppler, vocês lembram, né? É um delta lambda sobre lambda zero, tem a ver com a velocidade sobre c no limite de baixas velocidades, né? Velocidade muito menor que a velocidade da luz. Tá, aí agora, né, enxergando que a origem do alargamento tem a ver com velocidades por causa do efeito Doppler, agora a gente pode distinguir as possíveis origens das velocidades, quais são os mecanismos, em outras palavras, que velocidades são essas? Esse gás que está tendo efeito Doppler para alargar a linha, ele tem velocidade, mas que velocidade é essa exatamente? Aí agora veja, tem diferentes origens possíveis. Uma simples de pensar, né, talvez fosse a primeira que a gente imaginasse, é o movimento térmico, né? Ou seja, esses átomos, né, que estão de onde está se originando a radiação, eles não estão parados, nada está parado, tem uma agitação térmica pelo simples motivo desse gás ter uma temperatura, né? Então os átomos lá estão se movendo, né? Alguns para lá, outros para cá. Então essa agitação térmica
naturalmente é o que explica por que esses átomos têm velocidade. Então, essa seria uma origem. Isso existe e, bom, é meio incontornável, está presente em tudo. E aí dá para estimar, né, que essa velocidade dos átomos, né, deve estar conectada com a temperatura através de alguma, né, se eu escrever aqui a energia cinética do átomo, deve ter algo a ver com alguma energia térmica, algum 3 meios de kT e tal. Então deve ver com a temperatura. Isso é uma coisa. Agora, a outra coisa é, além do gás ter temperatura, e portanto agitação térmica, o gás como um todo pode estar se movendo globalmente. Ou seja, pode ter um bulk motion. Bulk motion é isso, né? Um movimento como um todo, né? Um movimento macroscópico. Não estou falando aqui não do movimento da coisa microscópica, lá da mecânica estatística, mas não uma coisa vista de longe, né? Uma coisa macroscópica, grandes nuvens de gás que estão, né, se movendo, né? Indo para algum lugar com relação ao, enfim, ao centro de massa do objeto onde ele está lá. E aí, que tipo de coisas podem ser isso? Por exemplo, você pode estar tendo um inflow, pode estar caindo gás em algum lugar, pode estar tendo um outflow, né? O gás pode estar sendo assoprado para fora como um todo, ou pode estar tendo um movimento de rotação, né? O gás pode estar girando em volta de algum ponto, ou, junto com tudo isso, pode estar tendo algum movimento desordenado, mais ou menos caótico de gás, coisas turbulentas, sei lá. Então, entendeu? O gás pode estar se movendo como um todo. E aí isso implica em velocidades V, que também podem ser plugadas no efeito Doppler, no V sobre C. Só que vão ser outros valores de velocidade, né, dependendo do fenômeno físico que estiver acontecendo. E uma coisa interessante que distingue esses dois regimes, não, esses dois mecanismos de gerar alargamento de linha, é que se for movimento térmico, os diferentes átomos, os diferentes elementos químicos são afetados diferentemente. Concorda? Porque imagina um gás que está numa certa temperatura. Bom, os átomos de hidrogênio e os átomos de ferro têm diferentes massas, então, estando com a mesma energia térmica, vão ter diferentes velocidades. Concorda? Então, o alargamento de linhas de diferentes elementos químicos vai ser diferente dependendo do elemento químico que for, mesmo estando tudo na mesma temperatura. Isso se for movimento térmico. Agora, se for alargamento por causa de bulk motion, aí está todo mundo indo junto. Entendeu? A nuvem de gás, se ela for feita de hidrogênio e outros elementos químicos, bom, eles estão todos, se estiver, sei lá, em rotação, estão todos em rotação junto. Né? Então, a velocidade associada ao bulk motion seria a mesma para todos os elementos químicos. Então, o alargamento das linhas dos diferentes elementos deveria ser o mesmo. Então, isso já é interessante para discriminar entre os dois casos. Bom, então por que eu estou falando desse assunto? Para explicar por que as galáxias com núcleos ativos têm linhas tão largas, e são muito largas. Aí resulta que isso dá para medir, né, o alargamento das linhas nos espectros de galáxias ativas é tão grande que não pode ser explicado por um alargamento térmico. Ou seja, a temperatura necessária para que os átomos estivessem tão agitados termicamente para causar esses alargamentos observados seria uma temperatura absurda, que com certeza não é. E dá para determinar a temperatura por outros meios. Então, com certeza não é a temperatura que está causando isso. Mas então, se não é temperatura, tem que ser um bulk motion que está causando esse alargamento. Ou seja, o gás que está gerando essas linhas largas nos espectros dos AGNs é um gás que, sim, é bastante quente, mas além disso, ele está se movendo como um todo, com temperaturas altíssimas, da ordem de milhares de quilômetros por segundo. Lembra, milhares de quilômetros por segundo, para a dinâmica galáctica, é muita coisa. É uma velocidade muito, muito alta. Né? As estrelas e o gás, que estão se movendo aqui dentro de uma galáxia, quais são as velocidades típicas? Centenas de quilômetros por segundo. Né? Lembra da velocidade do Sol ao redor do centro da galáxia? 200 km por segundo. Então, um gás com 1000 km por segundo
ainda mais numa região tão pequenininha no centro da galáxia, que a gente já vai ver, é uma velocidade altíssima. Então está acontecendo algum fenômeno bastante extremo, né? Já dá para ter noção pelo simples fato de que isso resulta do alargamento das linhas. Aliás, para você ver, né, como é que espectros são uma fonte de informação estupenda, né, na astronomia. Não sei se eu já falei essa frase, mas só vou repetir, né, vocês talvez já tenham ouvido, né, é aquela brincadeira de dizer que, né, se uma imagem vale por 1000 palavras, então um espectro vale por 1000 imagens, né? Porque realmente é uma riqueza de informação estupenda, né? Proveniente dos espectros, né? A gente descobre coisas sobre, enfim, não tem nem por onde começar a listar, mas enfim, temperatura das estrelas, composição química de tudo no universo, velocidades com as quais as coisas estão se movendo, sabe, expansão cosmológica. E aqui, né, por exemplo, entendeu? Você vai destrinchando detalhes do espectro, uma coisa aparentemente, né, despretensiosa como a largura das linhas espectrais, te permite concluir coisas sobre a velocidade do disco de acreção ao redor do buraco negro. É impressionante. Espectros são muito úteis na astronomia. Então, ok, então isso já é uma informação. Aí outra coisa, olhando o espectro um pouco mais de longe agora, né, o espectro como um todo, aqui em, né, bandas largas, né, desde do raio-x até o rádio, quer dizer, isso aqui está aqui para ressaltar a outra característica peculiar dos espectros das AGNs, né, já vimos uma delas. Já é peculiar, né, e estranho o fato dos espectros das AGNs terem linhas espectrais muito intensas e explicavelmente, mas surpreendentemente largas. Então isso já é uma coisa. Linhas muito intensas e muito largas. A peculiaridade do espectro. No óptico, basicamente. Mas e olhando para os outros comprimentos de onda. Além dessas estranhezas no óptico, que são as linhas largas e intensas, resulta que as AGNs estão emitindo muito mais energia do que seria de se esperar, meio que em todos os comprimentos de onda. Então, para constatar isso, vamos olhar primeiro para um espectro, né, como um todo aqui, de uma galáxia supostamente normal. Então, o que eu quero dizer? Nos diferentes comprimentos de onda, de onde vem a radiação de uma galáxia normal? Primeiro, no óptico. No óptico a gente já sabe, vem das estrelas. Então, um pedacinho aqui no óptico, né, se somar todas as estrelas, dá um formato aqui específico, que é a soma dos corpos negros. Ok. Mas uma galáxia normal, ela emite também em altas energias, em rádio? Até emite, mas é pouco. Bem menos do que no óptico, né? Repara que esse eixo aqui é, né, bastante logarítmico. Então, de novo, a informação interessante é a maior parte da energia de uma galáxia normal, quase que das outras também, mas não exatamente, mas uma galáxia normal, com certeza, a maior parte do fluxo é proveniente do óptico. Tem energia sendo emitida nos outros comprimentos de onda? Tem também, mais menos, né? E de onde vem essa energia? Bom, tem emissão em raio-x, né? Então, uma galáxia normal emite em raio-x. De onde vem isso? Principalmente de emissão de fontes, como é que fala? Fontes pontuais, que são restos de supernova, por exemplo, emitem raio-x, binárias de raio-x também, e pode ter uma contribuição aí do meio circungaláctico, que é como se fosse um halo difuso que também emite um pouquinho em raio-x. Bom, tem emissão no infravermelho, como a gente já viu, por causa da poeira, e tem emissão em rádio. De onde vem a emissão em rádio? Também de coisas locais, como resto de supernova, mas também do hidrogênio neutro como um todo. A gente já viu, né, que tem a linha de 21 centímetros do hidrogênio neutro em rádio. As moléculas emitem rádio também. Mas enfim, então o ponto dessa figura era só enfatizar que a maior parte do espectro, o pico de emissão do espectro está aqui no óptico, e ok, tem um pouquinho de altas energias, tem um pouquinho de rádio. Isso é uma galáxia normal. E aí, numa galáxia de núcleo ativo,
o resultado surpreendente é que tem muita emissão em todos os comprimentos de onda. Então tem excesso de emissão, excesso comparado com o que seria se fosse normal, né? Então tem um excesso de emissão em raio-x e um excesso de emissão em rádio. E já vamos ver na sequência, né, de onde que deve estar vindo esse excesso de radiação. Então tá aí uma característica bastante anômala das galáxias com núcleo ativo. Bom, agora vamos passar rapidamente por alguns nomes. Não queria, né, gastar muito tempo com isso, porque, enfim, falando nesse momento mais confunde do que ajuda. É mais interessante no fim constatar qual é o mecanismo físico por trás de tudo, do que ficar listando aqui os detalhes históricos observacionais. Mas enfim, então tem um tipo de galáxia que se chama galáxias Seyfert, que historicamente talvez tenha sido um dos primeiros, né, que manifestaram características de núcleo ativo. Elas têm um núcleo brilhante, sim, mas como eu falei, não é uma coisa que salta aos olhos, assim, se você não medir quantitativamente. Se você só bater o olho numa imagem no óptico de uma galáxia Seyfert, não é evidente saber que tem alguma coisa extrema acontecendo no núcleo dela. Mas ok, então tem um núcleo um pouco mais brilhante, tem excesso de emissão no infravermelho, em alguns outros comprimentos de onda, pode ter variabilidade, e historicamente elas foram classificadas em Seyfert do tipo 1 e 2, dependendo se tinha ou não linhas estreitas, além de ter linhas largas. Bom, então, esse é um nome. Aí tem os quasares, né? Quasares é um nome importante de se ter em mente, aparece muito nesse assunto. A palavra quasar é uma daquelas infelicidades históricas, porque quasar, a palavra teria origem numa abreviação esquisita de Quasi-Stellar Radio Sources, ou seja, fontes de rádio, ok? Quasi-estelares. Esse quasi-estelar essa é a parte estranha, que é o seguinte. Bom, foram identificadas, né, fontes de rádio que receberam esse nome e era um mistério na época, e aí quando percebeu-se que tinha uma contrapartida óptica, que significa o quê? Tem tem uma emissão de rádio vindo de uma certa direção do céu. Aí você observa com telescópios ópticos na mesma direção, o que tem lá? Aí observou-se que tinha um pontinho de luz. E um pontinho de luz que, enfim, parece uma estrela, porque estrelas são pontinhos de luz. Mas depois revelou-se que essas coisas não tinha nada a ver com estrela, eram galáxias, né? As galáxias hospedam os AGNs. Então, no fim das contas, o que são quasares? São galáxias. Quasares são galáxias muito antigas, muito distantes, que têm um núcleo ativo. Então, é isso. A explicação final da história era essa. Mas como nas primeiras imagens, historicamente, não dava para ver a galáxia direito, dava para ver só a emissão, uma emissão pontiforme, aí bom, ficou com esse nome, se tu muito faz parte. Mas isso por si só é bem surpreendente, né? Porque veja, ou seja, essas galáxias, né, os quasares são tão distantes, mas tão distantes, mesmo os primeiros que foram descobertos já estavam em redshift, fugiu o número agora exato, mas sei lá, redshift acho que 0.1, talvez até 0.2, que é um redshift bastante alto. E então são galáxias difíceis de observar, são muito, muito distantes, por isso que apareciam como um pontinho no óptico originalmente. E aí a outra conclusão, também surpreendente, é que já que elas estão em distâncias estupendas, né, distâncias cosmológicas, e mesmo assim a gente está observando, quer dizer que a luminosidade dela, né, a luminosidade intrínseca, é muito alta. Né? Então essa já é outra característica dos quasares, né, quando foram descobertos. Usa-se também a expressão QSO, Quasi-Stellar Objects, porque aí, bom, nem sempre precisa ter emissão em rádio, ou nem sempre a emissão em rádio é detectada, enfim, aí vem essa salada de nomenclatura, mas enfim, você pode entender quasares e QSOs como sinônimos, hoje em dia, praticamente, e o que são quasares? São galáxias muito distantes que têm núcleos ativos, ou seja, em geral tem emissão em rádio, tem linhas de emissão muito intensas, muito largas, de novo tem acesso no infravermelho, tem variabilidade. O rádio, na verdade, eu falei, pode ou não ter, pode ser radio loud ou radio quiet,
E aí tem um assunto de jatos, que a gente já vai ver na sequência. Mas para falar sobre jatos, então tem uma outra nomenclatura que é chamar alguns desses AGNs de radiogaláxias. Aí isso é uma coisa também bastante impressionante. A emissão em rádio, então quer dizer, essas cores que a gente está vendo aqui não é no óptico, é uma imagem feita no rádio. A galáxia é uma coisa pequenininha, que está aqui no centro. E esses jatos, né, e esses grandes lobos aqui, são emissão em rádio. E são muito maiores do que a própria galáxia, né, como dá para ver. Aí tem uma nomenclatura, aí dependendo se, não vou entrar nesse assunto, mas se é mais brilhante na ponta, se é mais brilhante no centro, etc. Umas categorias lá de taxonomia. Vou dar aqui um outro exemplo de radiogaláxia. Esse aqui é interessante porque tem a superposição das duas imagens, né? Tem uma imagem no óptico, né, que dá para ver aqui, claro, a galáxia, e os jatos, né, que foi sobreposto aqui, a parte vermelha da figura. Então você percebe que os jatos têm, sei lá, muitas dezenas, até algumas centenas de kiloparsecs, né, bem maior do que a própria galáxia. Então, fenômenos bastante energéticos, bastante violentos, provenientes do núcleo da galáxia para gerar uma coisa bizarra dessas, né? Ok, e só para completar a nomenclatura, tem uma coisa que chama blazares, que tem a ver com variabilidade muito intensa, também são tipos de AGN, e aí tem uns nomes aqui que não vem ao caso, e acho que com isso a gente termina as nomenclaturas. Bom, só para terminar, então assim, tudo isso que eu falei até agora, esses nomes de coisa, Seyfert, quasar, radiogaláxias, você pode englobar tudo junto como tipos de AGNs. São tipos de galáxias que têm núcleos ativos, nomenclatura. Agora, tem uma coisa que poderia ser confundida com AGN, mas que na verdade não é um assunto separado, que são galáxias starburst. Que a ideia é a seguinte, então essas galáxias, starburst galaxies, são galáxias que, em princípio, são galáxias normais que sofreram um surto recente de formação estelar. Então isso, em princípio, não precisa estar conectado com a AGN. Você pode ter uma galáxia normal que, por outros motivos lá, enfim, dinâmicos, talvez alguma colisão, não sei o quê, sofreram um surto de formação estelar. Aí o que acontece quando tem um surto de formação estelar? Bom, gera muitas estrelas e aí as regiões H2 ficam tendo, né, linhas de emissão muito intensas por causa disso. E aí você olharia para o espectro, né, e veria linhas de emissão muito intensas, poderia achar que é uma Seyfert, mas não necessariamente, é só o assunto de formação estelar, e aí, no caso da galáxia como um todo, né, não é proveniente da região central. Então, ok, só para apontar esse nome também. Bom, aí agora vem a explicação, né, quer dizer, o que está por trás dessas características extremas dos AGNs, que é o buraco negro supermassivo. Então, de novo, já está fazendo suspense aqui. Aí tem um nome que às vezes é usado para isso, que é explicar o que é então assim, o motor central, a coisa que está gerando isso tudo. Eu não traduzi esse porque eu acho que motor, não sei se vocês também acham isso, mas parece que a palavra motor, como a gente usa, enfim, o motor de um carro, né, parece que tem uma conotação de movimento, né, uma coisa que está, entendeu? Mas não é, né? Nesse caso aqui seria um central engine, no sentido de o que está gerando a energia. Então não sei qual que seria uma tradução melhor para não ter a conotação de movimento. Então traduzir, sei lá, engine como, enfim, não sei, a casa de máquinas ou a usina, a coisa onde está sendo produzida a energia do AGN. Bom, enfim, detalhe. Bom, aí agora, vamos lá, tem um argumento aqui interessante de entender, que é o seguinte, o tamanho da fonte. Em outras palavras, de onde está vindo toda essa energia. Então a gente já constatou até agora, né, pelas evidências observacionais, que tem galáxias que estão emitindo um espectro com características bizarras, que estão emitindo, eu acho que eu não falei em valores absolutos, mas enfim, é muita energia, então está vindo muito mais energia, bom, pelo espectro dava para coisar, né? Está vindo muito mais energia do que seria de se esperar. E de onde está vindo essa energia, exatamente? Resulta que essa energia é proveniente não da galáxia como um todo, mas da região central. E região central, que eu quero dizer, não é o bojo, não é tipo
2 kiloparsecs. Não, é central mesmo. Como a gente vai ver na sequência, é um tamanho tão pequeno que é da escala de unidades astronômicas. É muito, muito pequeno, comparado com o tamanho da galáxia como um todo. Ou seja, a gente está falando de uma coisa que é do tamanho de um sistema solar, menos até. Entendeu? E aí de onde vem o entendimento de que a radiação tem que estar vindo de uma região tão pequena? Aí tem esse argumento aqui que é interessante, ele é geométrico, que tem a ver com o período de variabilidade. Mas acho que isso vale a pena tentar explicar rapidinho, porque eu pelo menos lembro de ler isso nos livros, e isso é falado de um jeito meio rápido, assim, já que o período de variabilidade é pequeno, então a fonte não pode ser maior do que, né, velocidade da luz vezes esse período. Aí você... Peraí, por que exatamente? Né? Então calma, né? Vamos lá. Primeiro, o que a gente está falando aqui, quando você vê a velocidade da luz, a pessoa já pensa, pera, então isso tem a ver com o tempo que a luz levou para viajar da galáxia até nós? Não é disso que estamos falando. A gente está falando do tempo que a luz levaria para atravessar o diâmetro do objeto. Então, a gente não está falando da distância da galáxia, em anos-luz, algo assim, não. Não se trata da distância entre a galáxia e a Terra, né, entre a galáxia e o observador. A gente está falando de um assunto que tem a ver com a extensão da própria fonte. E por que tem esse assunto? Né? E o que isso tem a ver com a variabilidade? A ideia aqui é a seguinte: para que a fonte tenha uma variabilidade temporal detectável. E o que significa variabilidade temporal detectável? Quer dizer que a coisa está piscando, tá, entendeu? Está aumentando e diminuindo a sua luminosidade intrínseca. Está aumentando e diminuindo a sua luminosidade. A fonte como um todo. Né? Que fonte é essa? Bom, é o disco de acreção, é a região em volta do buraco negro. Mas poderia valer para qualquer coisa. Se tem um objeto astronômico que você olha com um telescópio, não resolve espacialmente, ou seja, digamos que essa luz está vindo, sei lá, de um único pixel da imagem. Então, você não está vendo a extensão espacial desse objeto. Você só vê a luz integrada dele, como um todo. Então, o que chega aqui é toda a luz dentro de um único pixel. Então, a única coisa que você pode medir é o quanto de luz que está chegando. É um número só. E aí dá para medir em função do tempo. E aí você vê que, né, a luz aumenta, diminui. Não fica piscando assim, acende, apaga, com um certo período. Aí a questão é, bom, o que está acontecendo fisicamente lá para a coisa estar, enfim, variando, né, ou pulsando, seja lá o que for. Mesmo que a gente não saiba exatamente, dá para a gente interpretar que seja o que for que estiver acontecendo lá nessa fonte, vai ter que estar acontecendo nela como um todo. Então as regiões desse objeto vão ter que estar, sabe, em contato causal dentro da escala de tempo da variabilidade. Enfim, estou falando de um jeito meio esquisito, deixa eu tentar dar um exemplo concreto aqui que talvez facilite. Imagina primeiro a Terra. Imagina que você quisesse apagar todas as luzes, as lâmpadas, né, que se desenham aqui, tá vendo? Os continentes. Então. Imagina que você quisesse apagar todas as luzes do planeta Terra e aí depois acender tudo de novo. E ficar apagando, acendendo, periodicamente. Daria para fazer isso na escala de alguns segundos? A resposta é sim, daria. Deixando de lado o aspecto, né, tecnológico, mas tem jeito. As leis da física permitem você enviar uma mensagem para todos os pontos da superfície da Terra dizendo que está na hora de apagar os interruptores. Entendeu? Então o diâmetro da Terra é muito pequenininho, a luz percorre, né, a luz que eu digo a informação, né, que seja fibra ótica, sei lá, a informação atravessa o diâmetro da Terra numa fração minúscula de um segundo, então tem jeito de todo mundo estar a par de que é para acender todas as luzes, apagar todas as luzes. Então, um observador que estivesse muito longe, observando a Terra e vendo como um único pixel, né, e contando, né, a luz proveniente da Terra como um todo, veria, acende tudo, apaga tudo, acende tudo, apaga tudo. Tem jeito, isso funciona, e se quisesse, daria para fazer piscar, né, com um período de variabilidade de 1 segundo, ou até menos. Ok. Então, para que esse assunto esquisito? Agora, imagina uma galáxia
Tem jeito de fazer isso que eu falei com uma galáxia? Imagina que as estrelas da galáxia, né, são lâmpadas que você tem um interruptor que pode acender e apagar. Tem jeito de apagar todas as estrelas da galáxia simultaneamente e aí acender todas de novo dentro de um segundo? A resposta é não, é impossível, né? A velocidade da luz impede, né? A finitude da velocidade da luz impede de fazer isso que eu acabei de falar. Se você quisesse enviar uma mensagem de fora a fora, né, atravessando o diâmetro da galáxia, avisando que está na hora de apagar todas as lâmpadas, demora mais do que um segundo para todo mundo receber essa mensagem. De fato, demora o quê? Não sei fazer conta com anos-luz, sei lá, 100 mil? Enfim, alguém confere lá. Mas enfim, vai levar, sei lá, centenas de milhares de anos para a luz, para a mensagem, né, para a informação se propagar e todo mundo saber que está na hora de apagar as lâmpadas. Então, se você mandasse essa mensagem, não tem jeito de apagar a galáxia inteira e acender a galáxia inteira. Né? Conforme você fosse apagando as lâmpadas de que a galáxia fosse feita, ia diminuindo o brilho da galáxia, mas até chegar lá, a distância é muito grande. Então, quer dizer, entendeu? Se você ficasse ligando e desligando o interruptor a cada um segundo, não ia dar para ver a galáxia inteira acender e a galáxia inteira apagar. Então, alguém que estivesse longe não ia ver uma variabilidade no período. Enfim, gastei tempo demais com um negócio meio banal, mas o ponto é esse. Então, se você vê uma variabilidade temporal curta, então a fonte é pequena, necessariamente. A fonte é fisicamente pequena. E aí dá para estimar, né? Então, quer dizer, o limite, usando a velocidade da luz, é que se você observa um período de variabilidade da luz de ΔT, então a fonte não pode ser maior do que C vezes ΔT. Isso é o limite absoluto por causa da finitude da velocidade da luz. Na verdade, talvez o que devesse entrar aqui fosse não a velocidade da luz, mas a velocidade do som, entendeu? Se você tiver uma onda mecânica se propagando, né, para o objeto lá poder oscilar como um todo, sei lá o que está acontecendo. Mas enfim, de qualquer maneira, a velocidade da luz é o limite absoluto. Bom, enfim, então, ok, demorou mais do que precisava, mas qual é a conclusão de tudo isso? Bom, a conclusão de tudo isso é que, diante dos períodos de variabilidade que são de fato observados em AGNs, que são muito curtos, da ordem de dias ou até menos, o resultado é que o tamanho da fonte, ou seja, a região que está produzindo aquela radiação bizarramente intensa e surpreendentemente variável, o tamanho dessa fonte é muito pequeno. É da ordem de unidades astronômicas. E, pior, né, a radiação que está sendo produzida dentro de algumas unidades astronômicas, né, que é o tamanho do sistema solar, é da ordem de 10 a 10 luminosidades solares. Ou seja, você está, de alguma maneira, produzindo uma energia comparável a uma galáxia inteira numa região menor do que o sistema solar. Então é muita energia proveniente de uma região muito pequenininha. Enfim, e aí como eu falei, a explicação do que está fazendo isso é o disco de acreção de um buraco negro supermassivo. Então isso é uma coisa normal, né, conhecida, a gente sabe que muitas galáxias têm buracos negros supermassivos. É um resultado recente, né, ter feito a primeira imagem da sombra de um buraco negro, né, numa galáxia relativamente próxima da gente, que é M87. Então, M87 tem lá um buraco negro supermassivo, tem o seu disco de acreção, tem até um jato aqui, né, dá para ver o jato. E, enfim, então, buracos negros existem. Como vocês podem perceber, a gente não vai entrar no assunto de nada de relatividade geral, nem nada, a gente vai só mencionar que o buraco negro existe a fim de dizer que ele é o mecanismo por trás das AGNs, né? Mas, de qualquer maneira, deixa eu só mencionar rapidamente, né? Existe essa grandeza que chama raio de Schwarzschild, né? Que é o tamanho do horizonte de eventos do buraco negro, e depende da massa do buraco negro, essencialmente. Na verdade, só depende da massa, né? Isso aqui são constantes. E aí, bom, para um buraco negro supermassivo típico, bom, não falei a massa ainda dos buracos negros, né? Então os buracos negros supermassivos
tem massas tipicamente de milhões ou bilhões de massas solares. Então, buracos negros que fossem de origem estelar, né, que é o fim da vida de estrelas de alta massa, teriam massas estelares, né, de algumas vezes a massa solar. Os buracos negros supermassivos são uma categoria totalmente diferente de objetos que têm essas massas tremendas, né, de milhões ou bilhões de massas solares. E o raio de Schwarzschild de um buraco negro de 10 a 8 massas solares é da ordem de unidades astronômicas, justamente. Só um comentário dinâmico, né? Às vezes isso aqui causa uma dúvida, que é a seguinte: apesar da massa do buraco negro ser bastante grande para um objeto tão pequeno, é importante reparar que, do ponto de vista de dinâmica galáctica, não é tão importante, entendeu? O que eu quero dizer é, o buraco negro é ele que está afetando diretamente assim, as órbitas das estrelas na galáxia como um todo? Não, de jeito nenhum. Se você tirar o buraco negro, as órbitas das estrelas continuam essencialmente como eram. Então, assim, o ponto de vista dinâmico, né, puramente gravitacional, o buraco negro só é relevante na sua vizinhança imediata. As órbitas das estrelas como um todo, na escala de alguns quiloparsecs de distância, não são afetadas pela presença do buraco negro. Você podia ter algumas estrelas ali no centro, que somadas chegassem perto de uma massa desse tipo, daria na mesma. Então, do ponto de vista dinâmico, não é, entendeu? Ou seja, só para desfazer a noção confusa de que as estrelas estão girando em volta do centro da galáxia por causa, né, de ter um buraco negro lá. Não, não. Podia não ter, que daria na mesma. Agora, né, por outro lado, um asterisco do asterisco. Isso que eu acabei de falar, né, que não, o buraco negro não é importante. Não, assim, não é importante em termos de contribuição para a massa total da galáxia, do ponto de vista puramente dinâmico. Agora, ele tem uma importância enorme, sim, ou parece ter, na evolução da galáxia como um todo. E isso é até uma coisa que é uma das questões em aberto, que não é totalmente bem compreendido. Qual que é exatamente o papel do buraco negro na evolução da galáxia. Vou até falar mais sobre isso no final. Bom, enfim, então tem lá um buraco negro. Mas o que é, na verdade, o mais importante para explicar as AGNs é o disco de acreção em volta do buraco negro. Aí, como entender o disco de acreção? O que é o disco de acreção? É gás que está caindo no buraco negro. É um gás que está, né, em vias de entrar no buraco negro. Está sendo, né, um gás que está sendo engolido pelo buraco negro. Aí você poderia se perguntar por que é um disco, né? Por que o gás não cai radialmente, né? Assim, o buraco negro está sugando as coisas? Não, né? E por que não cai de maneira esférica também? Pois é, então como acontece com várias outras coisas na física e na astronomia, a explicação é o momento angular. E momento angular é uma barreira difícil de transpor, né? No sentido de que basta ter um pouquinho de momento angular, que pronto, aí você já não consegue cair radialmente em lugar nenhum, né? Então, o que eu quero dizer, imagina que tivesse um gás ali em volta do buraco negro, só que meio longe, que é o gás que eventualmente vai acabar chegando perto e vai acabar entrando no buraco negro. Mas repara, né, o efeito do buraco negro é um efeito gravitacional, não é que ele está sugando as coisas para si radialmente, né? Não é um aspirador de pó nem nada. É uma massa. Ok, uma massa tem lá. E o que as outras massas fazem na presença de massa, né? Geralmente orbitam, né? Porque ficam girando, né, em volta umas das outras. Se for um gás, ele acaba perdendo energia, aí, emitindo radiação por vários mecanismos. E pode descer para órbitas mais próximas do buraco negro. Mas o problema é que mesmo perdendo energia, né, e descendo para órbitas menores, é difícil perder momento angular. E o que o momento angular faz? Como é que é? Se você tivesse uma nuvem mais ou menos esférica aqui em volta, nada vai ser perfeitamente esférico. Vai ter alguma direção preferencial, que é a direção em volta da qual as coisas vão tender a girar, né? A direção do momento angular desse gás que está caindo. Então imagina que inicialmente esse gás tivesse
pouca rotação, né? Vai ter alguma rotação líquida, né? Então vai ter as nuvens de gás aí, talvez tenha umas indo mais para cá, outras indo mais para lá, e mesmo se tivesse pouca velocidade tangencial, o que eu estou dizendo é, conforme esse gás, né, consiga perder energia e cair perto do buraco negro, quanto mais perto ele chega, mais ele é obrigado a ter velocidade tangencial, a conservação do momento angular. Então, quanto mais perto ele chega, mais precisa ter velocidade tangencial para conservar o momento angular. E, bom, e aí resulta então que acaba sendo um disco de acreção com uma rotação substancial. Bom, e aliás, né, a rotação desse disco é a origem do alargamento das linhas espectrais que a gente estava falando, justamente, né? Então, ou seja, se tem um gás ali se movendo numa velocidade, essa é a velocidade, ele está girando, né, numa velocidade altíssima em volta do buraco negro. O tamanho desse disco de acreção é comparável, é um pouquinho maior do que o raio de Schwarzschild, mas não muito maior. Então, talvez alguma coisa 3, 5 raios de Schwarzschild, ou seja, unidades astronômicas, é pequeno. E o gás expirado, que eventualmente acaba, né, entrando no buraco negro. Aí a gente deixa de ter acesso a ele. Então, isso aqui também é uma daquelas coisas, as pessoas têm dúvidas, né? Se o buraco negro, nada escapa dele, como é que a gente consegue ver, não sei o quê. Então, bom, a gente não está, então, de fato, nada está escapando nele, pelo contrário, está fazendo o oposto de escapar, que é entrar. Mas o gás, né, que está na iminência de cair no buraco negro, ele está aqui, né, muito quente, emitindo muita radiação. Então, esse gás a gente consegue sim detectar, porque ele emite radiação, né, em níveis extravagantes. Tem uma ilustração, né, dessas que é bastante usada, é a concepção artística do disco de acreção aqui em volta do buraco negro. Dá para ver aqui, né, tem desenhado aqui também um jato. E então está aí o gás girando em volta e caindo no buraco negro. Tem um conceito aqui que é a eficiência, que é o seguinte: diante de toda a massa de gás que está em princípio disponível para entrar no buraco negro, qual fração dessa massa, qual fração dessa energia total, né, mc quadrado, é de fato emitida como luminosidade, né? Aí resulta que é alguma coisa por volta de uns 10%, que é uma coisa muito eficiente. Né? O que eu estou dizendo é, para cada unidade de massa, o quanto que sai como energia desse processo como um todo. Né? Exatamente o que está acontecendo não importa o detalhe, mas o saldo líquido total, entendeu? Para cada quilo de hidrogênio, quanta energia sai? E a resposta é 10%, e é muito. Isso é muito mais eficiente do que a fusão nuclear. A fusão nuclear é tipo uma ordem de grandeza abaixo disso, ou até mais. Se você fizer a mesma pergunta para cada quilo de hidrogênio, quanta energia uma estrela está emitindo, né? Graças aos processos de fusão nuclear. Acho que é menos de 1%, né? Enfim, então uma ordem de grandeza abaixo disso. E o que está acontecendo em termos de, né, processos energéticos aí do gás que está caindo do buraco negro? Se você pensar em última análise, a energia era gravitacional, né? Energia potencial gravitacional. Era um gás que estava a uma certa distância do buraco negro, estava longe, tinha uma energia potencial gravitacional, acabou chegando perto, aí essa energia que era potencial gravitacional virou cinética, então um gás girando ali. E então, em última análise, o gás se aqueceu muito, então acabou virando uma energia térmica, de alguma maneira. Só para mencionar um outro mecanismo físico aqui, é a radiação síncrotron, né? Então a gente mostrou aqueles jatos lá, que são observados em rádio. Por que rádio? O que está emitindo em rádio, exatamente? E a explicação é que tem campos magnéticos muito intensos, né? Saindo aí nessas direções aqui assim, justamente porque tem partículas carregadas, né, girando em alta velocidade. E aí, então, se tiver elétrons girando em volta desse campo magnético, como vocês sabem, esse aqui é o mecanismo de emissão síncrotron, que resulta emitir fótons em rádio. Então, essa é a origem. E aí, bom, para concluir, né, a visão geral que a gente tem de como que isso se conecta com a fenomenologia das observações de AGNs, é o que ficou conhecido como o modelo unificado.
Então, os elementos desse modelo unificado são o buraco negro aqui no centro, um disco de gás aqui em volta, que é o disco de acreção que está caindo no buraco negro, o campo magnético perpendicular ao disco e as partículas carregadas aqui espiralando em volta do campo magnético. E além disso tem também um toro de gás e poeira em volta dessa coisa toda, que é um gás mais frio, e a função desse toro de poeira é obscurecer a visão direta do buraco negro e do disco de acreção se a linha divisada acontecer de estar alinhada com o equador dessa coisa, né? Com o próprio disco, entendeu? Então, assim, as galáxias, ou mais especificamente o AGN, propriamente dito, vai ter uma orientação qualquer. Então, às vezes, a gente vai estar vendo o AGN com uma linha divisada que nos permite enxergar a região central. Aí você vai estar vendo o gás mais quente possível, né? Às vezes a nossa linha divisada vai estar vendo esse toro de poeira que bloqueia a parte mais quente do disco de acreção. E é isso, vou ter uma ilustração aqui desse toro de gás e poeira, né? Imagina um formato aí de pneu, tal, enfim, um toro. Tem uma imagem aqui do Hubble, também dá para ter uma noção da geometria disso. E, enfim, e aí resulta que dependendo da linha divisada, aí a gente observa os diferentes tipos de AGN com as suas nomenclaturas lá. Então, por exemplo, se você tiver ou não vendo a região das nuvens de gás mais ionizado aqui, aí você vai estar vendo ou não as linhas mais largas. Então a diferença entre Seyfert 1 e 2, por exemplo, é ver ou não a chamada região de linhas largas aqui, dependendo se estiver bloqueada pelo toro ou não. Se você tiver com a linha divisada bastante alinhada com o eixo aqui do campo magnético, é assim que são produzidos, assim que são vistos, né, os objetos que têm a maior variabilidade, né, mais violenta. São os blazades e tudo mais. E a geometria do que é visto dos jatos de rádio também vai depender, né? Se você vê os dois jatos aqui bonitinhos no plano do céu, ou se você vê os jatos, né, com uma inclinação substancial. Então, em última análise, é isso. Tem, quer dizer, a explicação física, teórica do que está acontecendo de verdade é esse objeto, com essas características de buraco negro, disco de acreção, as nuvens de gás ali em volta, um toro de gás e poeira e os jatos ali ao longo dos campos magnéticos. É isso que dá origem a toda aquela diversidade de objetos estranhos que é toda a taxonomia lá dos AGNs. Então, no fundo, a gente pode chamar todas essas coisas de AGNs. Então, modelo unificado. E, além de explicar, né, as diferentes larguras das linhas de emissão por causa da geometria, esse modelo unificado explica também por que tem excesso de radiação, excesso no infravermelho, excesso em altas energias, excesso em rádio, por esses motivos dos jatos, da emissão térmica do próprio disco de acreção, da emissão infravermelha do toro. Bom, e aí para concluir, tem a questão de como que tudo isso se conecta com evolução de galáxias. Por exemplo, as observações nos mostram que quasares eram muito mais comuns em alto redshift, bom, no caso redshift 2, do que hoje em dia. Então, hoje em dia, que eu quero dizer, o universo local, né, baixo redshift, né, redshift próximo de zero. As galáxias do universo local, na verdade, a maior parte delas são galáxias normais. Tem poucos AGNs ativos, né, tem poucas galáxias com núcleo ativo no universo local, uma fração bem pequena. Mas no passado era bem mais comum. Então isso já nos diz algo sobre a evolução do que deve ter acontecido com as galáxias e, portanto, com esses AGNs. E, enfim, então a interpretação que a gente tem hoje em dia, né, o entendimento atual é o seguinte: provavelmente
todas as galáxias, ou quase todas, devem ter um buraco negro supermassivo no seu centro. De fato, é o caso da própria Via Láctea, né? A Via Láctea tem um buraco negro supermassivo no seu centro, com massa da ordem de 10 a 6 massas solares. E é uma galáxia normal, né? A Via Láctea é normal, no sentido que não é, né? A gente não é um AGN. A gente vive numa galáxia normal. Então, qual que é a interpretação? É que alguns buracos negros nos centros de galáxias estão atualmente ativos. Ou seja, o entendimento é de que o AGN passa a ser visto não como uma coisa que a galáxia tem ou não tem, mas a AGN passa a ser visto como uma fase ou um momento na vida da galáxia. Eu quero dizer, em princípio, deve ter um buraco negro supermassivo no centro de toda a galáxia. Agora, nem todos os buracos negros supermassivos estão atualmente se alimentando, né? Alguns deles têm um disco de acreção porque tem gás disponível para estar caindo nele atualmente. Esses são os AGNs, estão atualmente ativos. Mas deve ter buracos negros supermassivos que estão inativos atualmente, que não tem gás caindo nele, né? Ou seja, que deve ter cessado o suprimento de gás por algum motivo. Isso é interessante, né? Aí, bom, por exemplo, uma das coisas que se entende que pode reativar o suprimento de gás para o centro são talvez colisões entre galáxias, né? Então uma galáxia colide com a outra e aí meio que bagunça ali a dinâmica, mistura e traz um renovado reservatório de gás que, por motivos de momento angular da colisão, talvez tenha a oportunidade de se aproximar do centro da galáxia e alimentar o buraco negro, e aí voltaria a ser um AGN. Outra coisa, quando galáxias se fundem, será que os buracos negros delas se fundem também? Provável, essa deve ser o mecanismo de gerar buracos negros supermassivos cada vez maiores. Na verdade, isso é uma coisa ainda não muito bem compreendida. Qual que é exatamente a origem desses buracos negros supermassivos, né? Será que eles se fundem da origem? Provavelmente, mas e os anteriores, né? De onde vieram exatamente? É uma questão em aberto. Outro detalhe interessante é que, uma constatação empírica, é que a massa do buraco negro supermassivo, a massa do buraco negro supermassivo é proporcional à massa do esferoide. Quer dizer, se for uma galáxia elíptica, existe uma relação muito específica entre massa do buraco negro e massa da galáxia elíptica. Agora, se for uma galáxia espiral, a relação é entre a massa do bojo e a massa do buraco negro. Por quê, exatamente? Por que a massa do buraco negro está conectada com a massa do bojo da galáxia? Então, também são questões que estão sendo exploradas atualmente. E só para concluir, né, a propósito, uma das coisas que as simulações cosmológicas de formação de estrutura, incluindo formação de galáxia, uma das coisas que elas nos revelaram nos últimos anos foi justamente a enorme importância do feedback de AGN. Feedback significa como que o AGN está devolvendo energia para o meio, né? Então isso parece afetar de maneira muito importante a evolução das galáxias. É algo que não tem como ser ignorado ao estudar como que as galáxias evoluem ao longo da história do universo. Bom, então era isso. Só para concluir esse vídeo, quem não tiver lido, leia o capítulo 3 do Jones sobre AGNs, e esse vídeo termina por aqui.